A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Boa tarde para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Eu sou o jornalista Carlos Conce e a sua audiência, nobre ouvinte, é uma honra para nós. Tema hoje muito especial: síndico profissional, um custo ou um investimento para o seu condomínio? Em que momento a mudança se torna necessária? A figura do síndico profissional tem ganhado cada vez mais espaço no mercado condominial brasileiro. Em muitos casos, o perfil de gestão exigido pelos condomínios ultrapassa a capacidade e a disponibilidade de um síndico morador. Mas essa contratação é um custo ou um investimento? Nesse episódio do Condomínio em Foco, vamos discutir quando é o momento ideal para migrar para a gestão profissional. Quais são os benefícios e os desafios dessa decisão? E os aspectos legais e administrativos envolvidos? E como avaliar o retorno para os condôminos? Para isso, contamos hoje com a presença de dois convidados super especiais que entendem profundamente do tema. Rodrigo de Jesus, síndico profissional, palestrante, autoridade na área, e Francisco Vasco, sócio proprietário do escritório Pessoa Vasco Advogados, especialista em direito condominial. Daqui a pouquinho vão estar conversando conosco aqui no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Mas antes, vamos às notícias da semana com o nosso expert em condomínio, ele que é síndico profissional, gestor de seguros prediais e nosso também apresentador, Pedro Erlon. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nossos convidados, especialistas no segmento condominial. Prezados ouvintes, boa tarde também. Como de costume, trazemos agora os fatos mais relevantes da semana que impactam diretamente a gestão dos nossos condomínios. Desde questões de segurança, passando por inovações tecnológicas, decisões judiciais que alteram, o segmento, até situações que demonstram a necessidade de uma gestão técnica, profissional e ética. Positivo. E a gente começa, nem a notícia, não muita ética, mas a gente tem que dar, né? A falta de ética. Falta de ética, que é síndica, é suspeita de desviar mais de R$230 mil de condomínio em Belo Horizonte. Mulher apresentou extratos falsos, alegou golpe de funcionário e tentou pagar parte da dívida com cheques sem fundo, Carlos. Síndica profissional é suspeita de desviar mais de R$230 mil. Ela dizia, Carlos, que foi vítima de um golpe de uma colaboradora, de uma funcionária dela. Os atuais síndicos dos condomínios, são dois condomínios que foram lesados, que é o Piemonte e o Fontana de Trevi, respectivamente, denunciam a ex-síndica Luciane Vieira de desviar dinheiro dos dois edifícios. No total, entre o ano de 2022 e 2024, conforme os extratos bancários, a síndica teria desviado cerca de R$76 mil do condomínio Piemonte e R$160 mil no caso do condomínio Fontana de Trevi. Perfeito. Semanalmente, Carlos, a gente traz esse tipo de notícia, verdade, e são fatos novos, mas a gente corrobora que os conselhos fiscais têm que estar atuantes. Os conselhos fiscais não são meros instrumentos de ficção, decoração, decoração, eles têm que funcionar. Então, não pode, porque uma síndica contratada está movimentando valores do condomínio e não ter a devida auditoria contínua, né? Tem que haver, sim, essa previsão por parte do Conselho. Uma coisa é delegar, outra coisa é abandonar, né, Pedro? Exato. Perfeito. Em resumo, Carlos, esse caso ainda está, sendo investigado e os síndicos abriram processos cíveis e criminais contra essa ex-síndica. O Ministério Público já acatou a denúncia e o inquérito policial foi aberto para investigação do caso. Então, não vai ficar por isso mesmo, né? Perfeito. Empresário, essa notícia aqui, Carlos, realmente é bem diferente. Empresário tem carro de luxo furtado por vizinho dentro de condomínio em São Paulo. Eita. Não foi ninguém externo ao condomínio, foi o vizinho. Homem de 26 anos descobre que vizinho utilizava seu veículo sem permissão.
Perseguição policial termina em colisão e detenção. O empresário, né, que teve esse carro furtado, né, pelo vizinho, descobriu que não foi só uma vez, a suspeita de que várias vezes tem ocorrido esse furto. Né? A desculpa do vizinho, que podemos chamar de vizinho, mas aqui é um criminoso, ele disse que a chave sempre estava à disposição. Ele via que o vizinho colocava a chave debaixo do pneu, então ele via aquela chave, via o carro à disposição e dava uma saidinha. Por que não? A administração do condomínio informou que reforçará as orientações de segurança aos moradores. Mas, no caso aí, eu não vejo muito a culpa da administração, né? Visto que é aquele caso que noticiamos aqui de uma criança que encontrou o carro com a chave na ignição. Não é o correto, estava na garagem, mas vamos dizer que estava ali, né, fácil para que ocorresse ali o sinistro. Né? Sai da normalidade, né? Furtos de bicicleta, Carlos, em condomínio na zona sul de Aracaju geram preocupações. Na bela Aracaju, hein, Rodrigo? Estamos aqui com o síndico hoje, da Grande Aracaju, né? Síndico profissional. Vamos já falar desses casos também. Moradores relatam que é o segundo caso de furto em menos de 90 dias. Isso nesse condomínio. Furtos de bicicleta em condomínio na Zona Sul geram muita preocupação. E, hoje em dia, Carlos, existem bicicletas de grande valor. Verdade. Bicicletas elétricas, bicicletas que chegam a custar aí 30, 40 mil reais. Perfeito. Então, veja, aí vem a pergunta, né? O seguro do condomínio, Carlos, cobre? Aí é com quem é craque no seguro. Pode ser que cubra, desde que seja preenchido alguns requisitos. Essa bicicleta ela tem que estar encadeado e tem que estar no local devido, que é onde? No bicicletário. Perfeito. Caso elas se encontrem na garagem, não é o local adequado. Caso elas não se encontrem com cadeado, então ela está acondicionada de modo incorreto. Perfeito. Mas não se estiver no bicicletário, se estiver com cadeado, é possível sim que o seguro do condomínio, através da cobertura RC Garagista, possa cobrir esse furto. Perfeito. Polícia embarga poços de captação de água em condomínio no Paraná. É no Paraná a notícia, mas serve para todos os estados brasileiros essa captação de água de forma irregular, né, Carlos? Que, aliás, o Recife teve uma época que estava muito nessa questão, né, de poços em condomínios, do Grande Recife. Então, poços sem outorga, sem a devida, o processo legal, sem as licenças, isso pode implicar em grandes multas aos gestores, aos condomínios, né? No caso dessa operação, foram aplicados em torno de R$290 mil em multas. Imagine, se foi com a anuência do síndico, né? Se ali o condômino veio, solicitou a gestão e a gestão autorizou, depois o doutor Vasco vai ter que resolver isso daí. Então, vejam a situação. Poço sem outorga não pode. Perfeito. Ministério Público denuncia sócias de imobiliária por desviar dinheiro de condomínios no Rio Grande do Sul. Ministério Público denuncia, no caso, 2 sócias de uma imobiliária, Carlos, que se aproveitou da confiança, né, desses condomínios que elas faziam a administração e tinham acessos a gente vinha falando hoje aqui com o síndico profissional Rodrigo Jesus, essa questão, né? Você não pode estar entregando ali o seu token, suas senhas, né, para as administradoras fazerem ali a gestão do dinheiro do condomínio. Embora tenha o nome de administradoras, é confiança demais. Né? Então, nesse caso, infelizmente, tivemos aí desvios e prejuízos a esses condomínios. Perfeito. Foram utilizados recursos, Carlos, para fins pessoais, despesas pessoais, no caso dessas administradoras. Difícil, né? E encerramos as notícias da semana. Vamos aí com Carlos Conce. Perfeito, Pedro Erlon. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió. O programa que é especialista em condomínio no Brasil. Não tem no Brasil, tá bom, gente? Tem algumas participações especiais sobre condomínios, etc., mas programa de rádio sobre condomínio, ainda mais na Rádio CBN, isso realmente é inédito. Pois bem, nós temos hoje 2 grandes convidados para falar sobre a questão do síndico profissional, o custo e investimento para o condomínio, em que momento a mudança se torna necessária. Nós convidamos hoje Rodrigo de Jesus, que é síndico profissional, palestrante, atuante no mercado condominial há 15 anos,
possui ampla experiência na gestão de empreendimentos residenciais e comerciais, com foco em governança, segurança, sustentabilidade e mediação de conflitos. Tudo que precisa um síndico mesmo. É reconhecido por sua atuação ética e estratégica, sendo referência no segmento como síndico profissional. E, de novo conosco, doutor Francisco Vasco, sócio proprietário do escritório Pessoa Vasco Advogados, especialista em direito condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial do OAB Alagoas, professor de pós-graduação em Direito Imobiliário, diretor da Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, professor em curso da OAB Alagoas, palestrante, consultor jurídico, destacada atuação em causas condominiais e consultoria preventiva para síndicos e condomínios. Portanto, duas grandes estrelas estamos recebendo hoje, né? Muito boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde, Francisco Vasco. Boa tarde, Carlos. Primeiro agradecer, né, a Carlos e a Pedro pelo convite aqui no Condomínio em Foco. Uma boa tarde também ao colega Francisco. Vamos aí tentar esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Francisco Vasco, bem-vindo de novo, hein? Boa tarde. Primeiramente também agradecendo mais um convite para estar aqui presente nesse programa que tem se tornado uma referência na área do direito condominial. Estamos aqui para prestar esclarecimentos, informações, né, e também para aprender. Né? O Rodrigo, um síndico de atuação firme em Aracaju, e eu acho que vai trazer muita coisa boa aqui para a gente. Pedro Erlo, vamos aprender muito hoje, né? Vamos, dois especialistas. Rodrigo, conheço há o tempo que ele é síndico profissional, 15 anos. 15 anos. E é uma alegria conhecer Rodrigo e saber onde ele chegou. Né? Hoje é o maior síndico do estado de Sergipe. Perfeito. Mas legal. É ele que está dizendo. Mas meu amigo Pedro Erlo, ele não mente, quando ele fala é porque com certeza tem aí a verdade necessária, né? Pedro Erlon, sobre a introdução ao papel do síndico profissional, o que é que nós podemos abordar com os nossos convidados? Hoje vai ser demais, né? Mas eu queria começar sabendo aqui dos nossos convidados o que caracteriza, qual a grande diferença entre um síndico profissional e um síndico morador ou um síndico orgânico? Bom, eu acho que a principal diferença é resultado, né? O síndico profissional ele está focado em trazer resultado para o condomínio, seja na área de conflito entre os moradores, né? Na resolução dos conflitos, seja na parte administrativa e financeira. Diferentemente do síndico orgânico, né, que a gente chama também o síndico morador, ele precisa dar resultado ao condomínio até para que ele continue renovando o seu contrato como síndico profissional. Então, acho que a principal diferença é que o síndico profissional ele precisa dar resultado. Diferentemente do síndico orgânico, o morador, que muitas vezes está ali pela falta de pessoas interessadas em ser síndico, ou porque às vezes está solicitando uma isenção de uma taxa de condomínio. Eu acho que a grande diferença para o síndico profissional é que ele precisa dar resultado. Tem até aquela expressão, né, Pedro? É profissional, ou seja, é diferente, né? Quando é profissional é diferente, né? Eu acho que a palavra profissional, ele fica muito vinculada também a entender que o condomínio é uma empresa, né? Então, se é uma empresa, ele precisa de profissionalização, né? Perfeito. Exatamente. Acho que esse ponto no finalzinho aí do Rodrigo foi essencial para trazer esse debate, porque a gente tem, principalmente aí dos últimos anos, uma gama enorme de responsabilidades que foram colocadas para os síndicos, responsabilidades civis, criminais, administrativas, e que se de fato você não estiver preparado, capacitado, né, e o nome se encaixa da melhor maneira possível, a própria profissionalização, você está fadado a responder a processos, não que o síndico profissional esteja isento a esse tipo de situação. Existem profissionais e profissionais no mercado, assim como existem bons síndicos orgânicos. Né? Verdade. Mas, quando me perguntam o que é que você tem a favor ou contra, eu digo, não, primeiro a gente tem que analisar o currículo do profissional, se ele está adequado na atividade econômica, se ele já tem casos, né, de sucesso, e tudo isso passa por essa necessária análise e saber se aquele síndico profissional vai se encaixar naquela realidade. Perfeito. Porque pode ser que outro síndico profissional dê certo e ele não. Né? E esse que não deu certo nesse ambiente, em outro dará. Eu acho que isso está muito relacionado, além da capacidade técnica, ao seu perfil mesmo de atuação. Eu costumo dizer que
tem uma característica que o síndico ele precisa ter, independente seja profissional ou orgânico, que é o controle emocional, né? O controle emocional é uma característica que você nasce ou você desenvolve trabalhando, lapidando isso. Mas se você não nascer, vai ter que aprimorar essa característica, né? Então, independente se for profissional ou orgânico, ter o controle emocional é essencial. Perfeito. Isso serve também para os contratos de advogados. O controle emocional é muito grande. Mas eu falo em condomínio porque, assim, na maioria dos casos, você é síndico de condomínios residenciais, né? Eu tenho condomínios comerciais, mas a grande maioria de nós síndicos somos... quando a gente pensa em condomínio, a gente pensa na residência da gente. Quando a gente pensa na residência da gente, na grande maioria, a gente pensa também na realização de sonhos, né? A grande maioria está ali realizando o sonho de sua casa própria. Então, quando você pensa dessa forma, você tem que entender a necessidade do outro e estar preparado para receber essa demanda. Então, você precisa ter um controle emocional da situação, né? Perfeito. O síndico morador, nada contra, a gente não faz apologia contra, não é isso. Mas que o síndico morador procure se profissionalizar, fazer cursos, né? Eu acho que com o advento aí, infelizmente tivemos um evento que foi a pandemia, mas ela acelerou muito a divulgação de conteúdo através da internet, né? Tivemos acesso a grandes palestrantes, grandes mestres aí do segmento colonial a partir da pandemia, né? Eu acho que estava todo mundo muito ocioso e todo mundo começou a divulgar muito. Hoje são muitos cursos, né? Então não tem mais aquela desculpa de eu não sabia, eu não sei, eu não tenho acesso, tenho que ir para São Paulo. Não, você daqui de Maceió... A informação está na palma da mão. Está né? na palma da mão. Verdade. Né? Literalmente. Literalmente. Não vamos ser síndicos somente por quê? Porque tem uma isenção, porque agora tem uma remuneração. Que é de praxe, Carlos. Todo condomínio agora tem remuneração também, né? Perfeito. Mas como bem lembrou o doutor Francisco Vasco, né? Tem também a obrigação, né? Muitas obrigações, muitas responsabilidades e assim por diante. Rodrigo. Falando da remuneração, e não mais apenas de um salário mínimo, né? Não, mudou. Dependendo dos condomínios, até muito mais do que isso. Você me falou de um caso. 8 salários mínimos. 8 salários mínimos. Síndico morador. Morador? Morador. Olha aí. Aí deixar de ser morador para... que também tem essa diferença, a gente né? imagina que nós temos um condomínio aí de alto luxo, né? E que, evidentemente... Mas imagine, Carlos, a situação que vai ser criada. Eu brinco que a gente tem que criar 2 programas, um oficial e o in-off, né? O in-off tem cada coisa que sai. Mas imagina um condomínio desse. Tudo indica que não haverá muita paz. Por quê? Se você vê seu vizinho ali com 8 salários mínimos, por que não você? Então, imagina uma disputa de eleição entre condôminos a cada ano nesse condomínio. Nesse sentido, eu sou contra uma remuneração tão alta, porque ali as pessoas têm que ter a função de quê? De conviver, de morar, né? Não estar disputando eleição para síndico, né? Entender também que, por exemplo, o síndico orgânico, ele divide as atividades de síndico e as responsabilidades com suas outras atividades profissionais. O síndico profissional não, ele está apenas dedicado à função de síndico, né? Perfeito, perfeito. Habilidades específicas, então, para se tornar aí um síndico realmente competente, né? Que formações são exigidas ou esperadas de um síndico profissional no cenário atual, Rodrigo? Veja, eu até abreviei, né? Antecipei, melhor dizendo, um pouco dessa resposta. Eu acho que o controle emocional é essencial. Não existe uma formação específica, nenhuma área administrativa ou da área do direito. Eu acho que você, como síndico profissional, acaba se deparando com N atribuições diferentes e vários campos de atuação. Então, você precisa entender de tudo um pouco. Mas eu acho que é essencial você entender que você não sabe de tudo. Verdade. E entender que você precisa constituir equipe. Seja equipe jurídica, seja a equipe da assessoria contábil, que a gente chama de administradora, mas na verdade é assessoria contábil, né? Administrador é o síndico, né? Seja equipe de mão de obra e assim sucessivamente. Então, eu acho que o primeiro entendimento que você precisa ter é que você precisa formar equipe. Buscar conhecimento é importante, mas saber que você não vai conseguir entender de tudo, né? Tem que estar bem assessorado. Já que o Rodrigo de Jesus falou em entender de tudo um pouco, que o direito está em tudo, doutor Francisco Vasco, com a sua formação, né? Como é que entra as questões jurídicas e o preparo em relação à questão jurídica de cada síndico? O síndico ele tem que saber o seu papel de administrar, né? Zelar pelo bem comum e tudo aquilo que está no Código Civil.
Mas ele também tem que estar bem assessorado juridicamente, porque de fato não tem como ele dominar todas as matérias, especialmente Perfeito. o direito. Uhum. Então, tendo um bom jurídico, ele vai submeter contratos, situações de penalidades Sim. ao jurídico. A quem é da área. O jurídico vai passar um parecer e o síndico vai seguir se quiser. Perfeito. Tem síndico que não segue, por sua própria sorte. Seu próprio risco. Conta e risco, é. Mas o síndico que ele tem um bom jurídico, um bom contador, que também é fundamental. A administradora, Rodrigo, aqui em Alagoas tem até uma certa cultura da administradora fazer tudo. Uhum. Né? Terceirização de mão de obra, contador, muitas oferecem até jurídico, que a gente sabe que não pode. Mas o síndico, ele estando bem equipado, com equipe capacitada, ele certamente terá um caminho de sucesso. E isso não tira a necessidade dele de cada dia mais estar estudando e aprendendo. Como a gente falou aqui no início, existem vários e vários cursos na internet, cursos gratuitos inclusive, em que você basta colocar o nome do assunto para aprender um pouquinho mais. Perfeito. Pedro Erlon. Quem sabe tudo, sabe quase nada de tudo. Não sabe nada, na verdade. É possível, então, eu queria um exemplo aqui de Rodrigo, se ele pudesse citar, como a gente pode mensurar financeiramente o benefício de ter um síndico profissional. Tem algum caso, por exemplo, você já chegou no condomínio, Rodrigo, e a economia foi tanta com suas ações que já se pagou de cara o investimento feito em você? Olha, Boa. principalmente em condomínios residenciais, a primeira coisa quando se cogita a contratação do síndico profissional é de cara dizer, não temos condições financeiras de pagar. Se assusta logo, Nem consultou o preço, já tá com receio Já querem descartar a proposta. ou já quer barganhar um preço que nem foi tabelado ainda. Mas, enfim. E não é preço que a gente está falando. Sim. É de valor. Verdade. É o que é que você está agregando de valor ao seu condomínio, né? Todo investimento que você faz na área externa do condomínio não reflete na valorização da unidade autônoma? É a mesma perspectiva. Então, você vai estar fazendo um investimento de uma administração profissionalizada, melhor dizendo, dentro do seu condomínio, que vai refletir no valor do seu imóvel. Então, quando você pensar na contratação, a primeira coisa que você tem que pensar é que você quer valorizar o seu imóvel, certo? Segundo ponto você já coloque na ponta do lápis que o síndico orgânico ele já recebe no mínimo um salário mínimo e no mínimo a isenção da taxa de condomínio. Então, somado esses dois valores, já é uma boa parte do valor que você vai pagar ao síndico profissional. Então, assim, uma parte você já tem essa despesa acontecendo no condomínio. Perfeito. A maioria não faz essa análise também, né? Só faz a análise que vai ter uma conta a mais para pagar. E o segundo ponto é entender que o síndico profissional, como ele precisa dar resultados, ele precisa, inclusive, pensar na sua gestão em ações de redução de custo, renegociação de contratos, otimização dos recursos do condomínio. Então, como ele precisa trazer esse resultado, o próprio resultado dele vai fazer com que o condomínio consiga pagar a fatura do síndico, né? Perfeito. Bom, estamos encerrando o primeiro bloco. Quando a conversa é boa, né, Pedro Erlon? Realmente passa rapidinho. Daqui a pouquinho nós vamos perguntar ao Francisco Vasco sobre a profissionalização da gestão condominial, se pode ser considerada um processo inevitável, continuando praticamente o que a gente está conversando aqui, né? Diante da complexidade das demandas atuais, como é que funciona essa questão toda, falar sobre o contrato propriamente dito e assim por diante. Daqui a pouquinho, no programa Condomínio em Foco, na CBN Maceió, um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil, onde você aprende a se comunicar com autenticidade, autoconfiança e autoridade. Vamos agora ao repórter CBN.